Pessoal, agora a gente vai ver as propriedades da potência, certo? Tem que prestar muita atenção aqui, porque você tem que olhar uma sequência. Olha só. Primeira propriedade me diz o quê? Que se eu tiver mais de uma base, bases iguais, eu posso ter uma, duas, eu posso ter três bases iguais ou mais, certo? Se eu tiver bases iguais, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou repetir uma única vez, certo? A base, e vou sempre somar seus expoentes. Então, se aqui eu tivesse 5A, certo? O A se repetindo 5 vezes. Então, eu ia repetir um único A, certo? E ia somar os expoentes de cada A que tivesse aqui em cima, certo? Então, multiplicação quer dizer o quê? Você vai somar os expoentes. Mas quando é que isso acontece? Se você observar que essa base aqui, certo? Essa potência tem a mesma base dessa outra potência, certo? As do lado tem que ter a mesma base. Exemplo, para ficar melhor. Ó, tem um 2 aqui, ó, a terceira, e veja, ó, que a base é a mesma, ó. Outro 2, e agora é o quê? Ao quadrado. Ah, se eu tivesse mais 2 aqui, não tem problema. Quanto mais 2, certo? Você só ia somar os expoentes. Então você vai repetir uma única vez, ó, a base, certo? E vai somar os expoentes que tiver aqui. Do primeiro tem quem? 3, certo? O do segundo tem quanto? 2. Então, ó, repete a base, ó, 2, e vai somar 3 mais 2, 5. 2 elevado a 5. Se essa potência aqui for pequeno, der para resolver, você resolve. 2 à quinta, 2 vezes 2 vezes 2, certo? Quantas vezes esse 2 vai se repetir? 5 vezes, ó. Então, a multiplicação vai me dar 32. 2 vezes 2, 4. Aí vezes 2, 8. Aí vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Certo? Olha só o segundo exemplo. Ó. Mesma base também. Ó. Só estou mudando os expoentes. Então, se tiver a mesma base, você repete ela uma única vez. Certo? E você vai somar os expoentes. Ter cuidado que se o expoente tiver sinal, ó, negativa. Então, olha só. Menos 3 do primeiro. Então, ó, mais, só que o segundo expoente, ele vem o quê? Com sinal negativo. Sempre que vier um número com sinal negativo, ó, coloca parênteses. Menos 2. Para que isso? Para você ter que fazer o jogo de sinal. Mais com menos, certo? Menos. Então, o que é que vai acontecer aqui? Repete a base, certo? E aqui vai me dar o quê? Menos 3, menos 2. Certo? Esse 3 menos 3 com menos 2 vai me dar o quê? Então, 5 elevado a quanto? Ó? Menos 3 com menos 2, você soma, né? Ó, sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Menos 5, certo? Nesse caso aqui, ó, temos 3 bases. A gente já viu até 2, ó. Tem 3, então independente, aqui pode ter 10, 20, tanto faz. Mas tem que observar que a base é a mesma. Então o que é que você vai fazer? Vai repetir uma única vez a base, certo? E vai somar os expoentes. Prestar bem atenção que tem aluno que acha que quando não tem um expoente, aqui é 0. Não, você está vendo o quê? Você está vendo um meio. Se aqui fosse 0, pela observação que a gente viu na aula anterior, certo? Se aqui fosse 0, esse resultado não ia ser um meio, ia ser o quê? 1. Então, quando não tem, ó, você está vendo ele uma única vez. Então, quando não tem expoente, é sempre 1. Uma única vez você está vendo ele, ó. Então, ó, 1. Mais quem? Qual do segundo? 2. Mais quem, ó? Cuidado com o menos, ó. Botar o parênteses. 3. Então, se eu for somar aqui, ó, 1 mais 2, 3. Então, aqui, ó, ele vai ter o 3. Então, 3 mais com menos, menos, certo? Então, vai ficar 3 menos 3. Então, você vai ter 1 meio elevado a 0. Veja que qualquer número elevado a 0 vai dar sempre 1. Então, esse resultado dá 1. Certo? Vamos para a segunda propriedade. Veja que a segunda propriedade, ó, é de divisão. A primeira é de multiplicação. Então, a segunda de divisão.
Mas observe que a base é a mesma, certo? Eu só posso usar a propriedade se a base for a mesma. Então, ó, A elevado a M, A elevado a N. Então, repete uma única vez a base. E agora, em vez de somar, a gente vai subtrair os expoentes. Por quê? Porque agora é uma divisão. A gente somava quando era uma multiplicação. Vamos ver o exemplo. 2 a terceira dividido por 2 a segunda. Ó, mesma base. Então, repete a base. E agora, ó, primeiro, ó, expoente menos o segundo. Diminui os expoentes. Então, a gente vai ter o que aqui? Ó? Repete a base de novo. 3 tirando 2, 1. 2 elevado a 1. Só vai repetir uma única vez. O expoente só tem 1. Ó. Certo? Esse resultado deu 2. Próximo exemplo. Ó. Tem o 5, ó, e a outra base é 5. Certo? Então, o expoente do 5 menos 2, o expoente do outro menos 4. Então, ó, mesma base, certo? Repete uma única vez a base e vai subtrair esses expoentes. Então, pega o primeiro, certo? Menos, olha o parênteses, porque o outro, ó, tem menos também, certo? Por que você não colocou o parênteses aqui? Se quiser, pode colocar, não tem problema. Mas a gente sempre coloca o parênteses se tiver dois sinais juntos, ó. Aqui não tem outro sinal para ficar junto desse, certo? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Repete a base e vem, ó, menos com menos, mais. Então, a gente tem o quê? Menos 2 mais 4. Sinais diferentes, ó. Diminui e conserva o sinal do maior. Então, 4 tirando 2. 2. Qual é o maior dos dois? É o 4. Qual o sinal que vem com ele? Positivo. Então, o 2 é positivo, certo? Ó, veja, 3 bases. Mas eu posso usar a propriedade por quê? Porque todas as 3 bases são iguais. Então, repete uma única vez a base. 2 terços. E você vai pegar os expoentes. E vai fazer o quê? Vai diminuir, ó. Então, pega o primeiro, 2, menos, esse menos é da propriedade, certo? Menos quem? Ó, o outro está vindo negativo, então tem que colocar o parênteses. Menos 1, menos, que ainda tem um terceiro, que também é o quê? Negativo, parênteses de novo, ó. Menos 2. Agora você vai fazer o quê? O jogo de sinal, porque tem sinais junto, ó. Então, menos com menos, mais, ó, menos com menos, mais. Então, vamos para cá. Então, repete a base, ó, 2 terços, certo? E agora, 2 mais 1 mais 2. Então, vamos repetir, ó. 2 do primeiro, o jogo de sinal deu mais, quem? E o outro jogo de sinal deu quanto? Mais 2. Então, vamos repetir de novo. 2 terços. E agora a gente vai somar os expoentes, ó. 2 mais 1, 3 com mais 2, 5. Então, esse recebe o 5. E o de baixo também recebe o 5. Certo?